Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Bem, hoje nós estamos entrando de uma forma diferente, estamos fazendo transferência de software aqui na televisão, portanto, vamos ter umas pequenas diferenças, mas que logo, logo estará tudo resolvido. Bom, eu quero começar o programa chamando a atenção para agora, no final desse mês, nós vamos estar, Jorge e eu, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, participando do encontro do Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai ser no dia 31 de outubro a 1º de novembro. A entrada é franca e vocês podem contatar o e-mail que eu coloquei aqui agora no seu monitor, e aí você compareça, você que é da região, que mora perto, e esteja lá conosco nesses 2 dias. Vai ser muito bom a gente se encontrar. Logo em seguida também, você está vendo agora a edição que nós vamos fazer em 5 de dezembro, em São Paulo, no Hotel Pestana, esquina da Rua Tutóia com a Brigadeiro Luiz Antônio, das 9 às 17. Vai ter o terceiro encontro dos Amigos do Mosaicos do Novo Ciclo com Jorge Antônio Ouro. Vocês vão passar o dia inteiro com meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, falando sobre essas coisas maravilhosas que nós temos falado durante esses 10 anos. Os coordenadores são a Adélia da Mata e o Márcio Carnaúba, cujo contato está aí no seu monitor. Contatem, se inscrevam, porque as vagas parecem são limitadas, né? Muita gente querendo assistir e as vagas são pequenas. E finalizando, anunciando mais uma vez, o HD, com os 211, incluindo o programa de hoje, 211 programas dos Mosaicos do Novo Ciclo, com Jorge Antônio Ouro e eu, e mais em qualidade de TV, 720 por 480, e mais os 250 áudios, 240 áudios MP3 de todas essas nossas conversas. Quem tiver interesse, escreva para contato@vidainteligente.tv.br e eu digo quanto custa, como você faz para comprar. Pois bem, tudo bom? 100%. Ótimo. Está aí o Jorge. Temos feito isso aqui nos últimos 10 anos. E... Agora passou uns dias de 10 anos, foi 28 de setembro. 28 de setembro, já estão aqui. Tá bom. Isso aí, vamos ver até onde vai, né? Está indo bem, tá. Enquanto a gente tiver assunto, vai bem. E o tema que Para aquecimento está de bom tamanho. Tá, né? Tá. 10 anos Introdução da conversa, 10 anos de introdução 10 de conversa. anos. Então. Fazer a correção, o Cambaúba, Márcio Cambaúba, da Eubiose de Cuiabá, falou Carnaúba. Carnaúba, eu falei? Meu Deus do céu, sério mesmo? Foi. Puxa vida, onde é que estava com a cabeça? Carnaúba é lá a Cera, não é? É Márcio Cambaúba, é isso. Márcio Cambaúba e Adélia da Mata. Bem, o tema que se apresentou essa semana... Lá são 400 lugares, 400 criaturas. 400 lugares, então. Tem um pouco ainda. Quem quiser ir. 400 lugares está bom. O dia inteiro com o Jorge Antônio Ouro vale a pena. Então aproveite que são os últimos lugares. Vale a pena, não sei, mas ele vai ficar o dia inteiro lá. Eu acho que vale a pena. Se não valesse a pena, você não estava aqui. Eu já tinha trocado aqui. Muito obrigado. Tá vendo? Bom, então, o tema que se apresentou para hoje ou até o nome era diferente, mas conversando com o Jorge, ele achou melhor eu fazer outro tipo de chamada. Porque o primeiro tema que eu intuí foi, como é que era? Reencontros? Foi, eu acho que era não. Era alguma coisa coisa assim, né? E que ele se apresentou e era alguma coisa nesse sentido. Vocês sabem bem, quem já me conhece há 30, 40 anos, sabe da minha vida e todas essas coisas, sabe que a minha cabeça mudou bastante, né? E bem, o grego que muita gente conheceu não existe mais. E quando esse tema se apresentou, eu falei que bom, né? Porque eu tenho percebido que a gente encontra muitas pessoas na rua, na nossa vida, pelo Face, pela televisão, assim, aí a gente sente alguma empatia. Fala, o que é o que eu estou sentindo, né? O ser humano, como ele é limitado nos seus sentimentos ainda, então quando um homem vê uma mulher vê um homem, sente alguma coisa, não sabe definir, acha que é uma coisa física. Opa, estou sentindo atraído, ele é muito bonito, é sensual, alguma coisa. Mas tem muitas vezes, e tenho certeza que cada um de vocês já experienciou isso, que a gente sabe que existe algo que transcende esses nossos, vamos dizer, instintos mais baixos. Então, quando o tema se apresentou, eu falei que bom, porque é uma forma de a gente tentar discutir isso aí e descobrir. Isso aí é elucubração? Existe esse negócio de... apesar de que nós já falamos aqui sobre alma, já falamos sobre
renascimentos em família, essas coisas todas. Mas aí, existe essas coisas realmente? Já trabalhamos, já tivemos em algum outro lugar, já falamos de alma, já falamos de essência, já falamos de espírito, já falamos que não existe paridade um para um, uma série de coisas. Então, eu posso encontrar com alguém que eu já convivi, mas se eu não sou um para um, como é que eu posso encontrar com alguém? Então isso é loucura, elucubração, verdade, mentira. É isso que nós vamos discutir hoje aqui. Beleza? Tá. Então tá aí. Aí eu conversei com você para a gente mudar o título, porque como agora você está fazendo a tradução para o inglês... Não, isso aí foi interessante. Uma abordagem que despertasse, assim, no mínimo uma curiosidade. Exato. Porque uma coisa é, assim, que a gente conhece e está acompanhando esse trabalho que você faz aí há 10 anos, no dia que eu venho, no dia que eu não venho, essas coisas você faz o tempo todo, né? Mas aí como uma tradução para um conjunto de países diferentes, e fica que não diferente, sabe a nossa realidade, então... não tem como contextualizar, você vai procurar esse assunto no YouTube, na internet. E se não tiver contextualização, não tiver uma chamada, um gancho astral, a pessoa não vai parar, não vai dedicar um tempo da vida para ouvir. E nesse mundo, assim, atribulado de fim de ciclo que se vive, para você obter o direito de alguém te dar 1 hora da vida para te ouvir, então você tem que ter alguma coisa para oferecer. E até que a pessoa perceba que aquilo dali é crível, ou é útil, ou é aceitável, então você tem que ter um gancho astral. E geralmente se faz pela titulação, né? Por isso porque quando apareceu e quando pusemos essa chamada que ficou ligações espirituais, o que eu não queria fazer de antemão, assim, eu não queria deixar no ar, por exemplo, que as ligações espirituais existissem. Né? Porque quando eu coloco o título de ligações espirituais, eu estou assumindo que existe ligação espiritual. Né? Então, mas de qualquer forma, aqui o programa é eclético, aqui a gente discute independente do que tem no tema. Então, Jorge, já falamos nesses 10 anos muito sobre alma, sobre espírito, sobre mônada, sobre não existia paridade, falamos um monte de coisa. E essa coisa, o que é, na verdade, então, sob o seu ponto de vista, claro, o que é quando a gente encontra... E olha, eu falei aqui no começo do programa... homem com mulher, mas existe mulher com mulher, homem com homem, essas coisas. É interessante você. De onde conhece esse irmão? Eu tenho provas disso de monte, né? De você ter reencontros assim. Estou falando reencontros. Afinidade, empatia. Isso, afinidade, simpatia, empatia, antipatia. Gratuita. A antipatia também, já falamos, né? Sim. Mas hoje essas ligações são de tudo quanto é formas, né? Né? Perfeitamente. Então, isso aí, fala para mim sobre isso aqui, toda essa vivência que você tem. É elucubração, é verdade, é miração, o que é isso aí? Tem um ditado no Tibete que é muito engraçado, ele fala assim, aquele que sabe posicionar-se bem na vida, vive bem até no inferno. Né? O porquê disso, né, de abrir nossa conversa com isso, é porque você tem que conhecer, né, o mundo no qual você está existindo. Essa é a premissa básica, né? E assim, todos os nossos sentidos, eles percebem o mundo físico, né? E o sentido, ele é usado para traduzir os impulsos, traduzir o que é gerado no mundo que a gente está vivendo agora, para que então a nossa alma consiga interagir com esse mundo e daí então saia um aperfeiçoamento, uma comunicação com o superior, visando a perenidade, essas coisas todas assim. Então, tudo que nos cerca, né, ele vai alimentar a nossa alma. Então, eu conheço, né, da coisa física através dos sentidos. Mas eu tenho que conhecer também a mecânica da minha própria alma, porque se eu não conheço a minha alma, né, como eu quero conhecer a alma das coisas as quais eu vejo? Ou se eu não conheço a minha alma, como eu quero conhecer a alma do mundo no qual eu existo? Ou se eu não conheço a minha alma, como eu quero conhecer a alma das coisas as quais me permite ter experiência que a gente chama de vida? Então,
essa é a importância, né, de a gente conhecer em detalhes, e a gente tem ao longo desses 10 anos cada vez avançado um pouquinho nessa questão dos detalhamentos, e hoje a gente vai avançar ainda um pouco mais com relação ao que a gente já conversou, que você citou, para que então eu conheça aquilo que me cerca, eu conheça a mecânica, né, do mundo no qual eu estou existindo, para que eu consiga bem viver, né, assim, aproveitar bem essa experiência, para que depois eu consiga me sair bem, inclusive no inferno. Então, onde eu vou, o problema é meu, né, mas de qualquer maneira eu vou saber me virar lá, tá? Isso que é importante a gente ter sempre em mente. Então, assim, quer ver? Então, Paracelso faz uma abordagem assim quase poética, né, que eu vou usar para a gente começar a conversar, para chegar nessa questão da afinidade, da simpatia, do porquê de você preferir essa pessoa ou aquela, esse tipo de coisa assim. Então, Paracelso fala assim, que sempre o que existe, ele tem precedência sobre aquele que vem a existir gerado a partir dele. Ele cita como exemplo assim, por exemplo, todos os peixes vivem no mar, né? Então o mar ele tem precedência sobre os peixes, só são de natureza diferente, mas todos eles dependem do mar para viver e se originam no mar. E aí ele pega essa imagem e associa a questão do homem e da mulher. Então a relação homem e mulher a mulher é o mar, o homem é o peixe. Inclusive a mulher, ela é peixe do próprio mar. Porque antes de ter a geração homem e mulher, ou ter a polarização de prana, para existir a questão da separação dos sexos, então tudo se originava de um único ser. Houve a polarização, mas quem continuou gerando é um único ser. Então a mulher é o mar de onde se originam todos os peixes, né? E mesmo quando há o processo de Kriya Shakti, então o que origina os peixes, o que origina os seres, é um processo de criação mental que também tem origem no amor universal, que por si também é uma expressão do feminino, só que é o feminino cósmico, né? Usando essa analogia colocada por Paracelso, a gente chega na questão do que cada um de nós cria. Então, o homem em si, o homem ou a mulher, né, o ser humano em si, ele é para aqueles que ele cria e para aquilo que ele cria, na mesma coisa que é o mar para com os peixes. Então, o mar ele cria vários tipos de peixes, todos existem na sua ambiência e dependem dele. E o ser humano ele vai e começa a criar uma série de pensamentos, né, ou emoções, o que seja, e todos esses pensamentos e emoções são seres vivos diferenciados, que vivem na ambiência e se alimentam daquele o qual os gerou. Isso é importante porque daí tem impacto direto na questão da simpatia, da afinidade e desse tipo de coisas que você falou, que é como é que é relação espiritual? Ligação espiritual. Ligação espiritual, nós vamos chegar nisso. É que a ligação espiritual, ela assim, ela está o máximo possível desse tipo de empatias, já vão conversar. Tudo bem? Estamos seguindo? Vamos lá, só tô de olho aqui. Tá. Então, assim, tem o conceito, o que a gente conceitou como amor, né? Ou o amor pela outra pessoa, ou o amor passional, ou o amor universal, ou o amor cósmico, né? Então, isso é uma energia única, que ela vai se manifestar em todos os reinos, em todos os planos existenciais. Então, no mundo físico, no mineral, no vegetal, ele vai se manifestar como a afinidade, que é um termo que você usou, né, naquilo que você mandou naquele texto da chamada, né? Então, a afinidade é o que determina a combinação química de elementos, por exemplo, para permitir que outros elementos surjam. Então, essa afinidade, ela é uma expressão do amor no reino mineral, né? E nos elementos da química, né? Todos eles. Quando a gente sobe um pouquinho mais em termos evolucionais, aí vamos passar, então, do mineral e vegetal, a gente vai passar para o animal, esse mesmo processo de interação,
né, ele aparece como você citou agora nessa introdução que você fez, ele aparece como instinto ou como atração sexual. Então, o instinto ou atração sexual, ele existe não só entre o masculino e feminino humano, que é o prana polarizado, mas ele existe cosmicamente como força, né? Não com o nome de sexo, né? Mas ele existe como força de atração. No caso dos animais, ele funciona, existe, tem o nome de instinto ou atração sexual. E aí, a parte animal do homem, quando ele se manifesta controlado ou não, né, aí tem o nome de instinto ou atração sexual. Então, quando o homem sente atração sexual pela aquela mulher específica, ou a mulher por aquele homem, ou o que seja, então aí está agindo um tipo de força, né, só que daí na parte mais densa da alma daquele ser humano, e é o equivalente ao que acontece com os animais. Mais baixo que isso ainda é a questão do instinto, né, que aí leva os animais a buscar a aproximação com o contraparte, o contrário, para gerar um novo ser, que é a reprodução inconsciente baseada em alma-grupo, né? Muitos seres humanos fazem isso, né? Procriam por instinto, é quase como se faz para criar alma-grupo, e isso tem um ônus com relação ao tipo de alma que habita naquele corpo, mas não é o que a gente está conversando agora, né? Na medida em que daí eu subo um pouco mais na escala evolucional, essa força primordial, que então antes era afinidade química ou afinidade física, né? E passou a ser instinto, atração sexual, então ela passa a ser a harmonia, a empatia, a amizade, e quando ela aumenta um pouco mais, assim, então ela passa, né, do mental, do astral mais superior para o mental e vai se dirigindo para o abstrato, então vai se transformando em amor mais amadurecido, o amor materno, o amor paternal, filial, a amizade, e vai subindo até que chega o máximo possível humanamente da manifestação dessa força única, que daí deriva, porque se considera como empatia, que é o que chama de amor fraterno ou amor universal. Então, pelo que você está falando, isso é um processo natural e que não necessariamente teria ligação de ordem nenhuma. Até aqui nós estamos assim. Não, eu estou conceituando e eu vou dizer já como acontece. Isso, então, no ponto de vista da existência humana. Só que esse mesmo princípio, ele existe também na formação cósmica. Então, o correspondente ao impulso, à atração, à afinidade, à amizade, à empatia, ao amor, né, maternal, filial, paternal, amizade, cosmicamente é a força centrípeta. Então, é exatamente a mesma força, né, que une os seres humanos, une os elementos químicos, né, os minerais, para combinar novos, é o que a gente denomina como força centrípeta, que mantém a órbita dos planetas, que mantém o sistema solar andando em função de alguma coisa, que mantém o cometa fazendo uma elipse em função de alguma coisa. Então, sempre o gravitar, né, em forma elíptica em torno de alguma coisa é por conta de existir uma força centrípeta, quer dizer, uma atração com relação a um ponto. Esse ponto e esse que está girando em torno tem entre si um aspecto do amor universal. Então, o que move o universo, a mecânica cósmica, é uma expressão do amor universal. Tá? Acontece assim, quando se cria um pensamento ou uma emoção qualquer, eles passam a existir fisicamente, né? E como passou a existir fisicamente, no caso das emoções e dos pensamentos, e por conta de serem elementais, e por conta do que anima o reino mineral são elementais, a essência, a vitalidade, são símiles, né? E tem a questão do semelhante, atrair semelhante. Então, vale para a relação entre pensamentos e para a relação entre emoções, assim, um conjunto parecido de leis que são as que regem os encadeamentos químicos. Tem um livro muito interessante que chama Física Oculta, não vou falar os autores, mas o nome é Física Oculta, né? Que são autores que daí, assim, você lê uma parte, mas tem uma limitação a uma outra obra, que é a Annie Besant e o C.W. Demeter, né? Mas esse livro em si, se você pegar e ler aquilo com alguma reserva, depois complementar com conhecimento de Paracelso, você consegue dar uma avançada boa. Então, para mostrar, e aí você cria uma analogia, porque o que acontece, né, nas reações químicas
é o que acontece nas reações químicas entre as emoções, entre os pensamentos. Você está vendo, né, o invisível a partir do que você estude a química oculta, e também é possível daí você estudar a química oculta com relação ao próprio ser humano, não nessa obra, mas em outros que não vêm ao caso, tá? Então, os pensamentos e emoções estão sujeitos a mesmo tipo de reação, né? Por covalência, então você tem atração, você tem repulsão, ou funciona como água e azeite, ou vai combinar e gerar esse elemento, gerar um novo elemento, sempre você combina novos elementos. E como eu falei, o semelhante atrai semelhante. Daí como é que isso vai se refletir nessa questão do ser humano, da ligação ou da empatia física, vital, astral, mental ou espiritual? É que assim, quer ver, a simpatia é uma coisa muito interessante para a gente chegar nessa questão. Vamos lá. A simpatia, então, a gente pensa que simpatia é assim, pô, você é um camarada simpático. Sorriu, né? Tem um semblante bacana, a pessoa é simpática. Mas não tem nada a ver, né? Simpatia não é isso. Mas é o conceito, né, que a gente tem de simpatia. É o conceito que se tem, exatamente. E então, você me parece simpático, né? Mas aí vem a questão do semelhante atrás semelhante. É que o simpatia é o sim, a origem latina, a etimologia, porque a análise etimológica é uma das chaves ocultas do conhecimento. Então é muito bom você pegar uma palavra e entender a origem dela, assim, desde o latim e do grego até se ter o proto-indo-europeu, o sânscrito, o que seja, né? Então a simpatia, sim, é reunião, né? E patia de patos, né? P-A-T-H-O-S, ela pode significar experiência, pode significar afeição ou pode significar sofrimento, né? E o patos, né, é também a origem de paixão, então paixão, paciente, então tudo ligado com o sofrimento. Então a simpatia, quando se diz assim, não, eu tenho simpatia ou empatia por aquela pessoa, não quer dizer assim que o fato de eu ter simpatia é porque ela é boa pra caramba, né? Então assim, eu me identifiquei com ela. Não, quer dizer o seguinte, é que o que existe em você, ou o que existe em mim, se identificou com o que existe naquela pessoa. Certo. Ocultamente. Pelo menos é isso que a gente vem falando. Semelhante atrás de semelhante, né? Mas só que o semelhante que está lá pode ser o seguinte, o que de bom em mim se identificou com o que de bom naquela pessoa, não é? A experiência que eu tenho é igual a experiência que ela tenha, e não sei por que a conversa flui, é uma coisa agradável, né? E daí vai depois derivar para uma amizade ou o que seja. Ou a afeição, então aquela pessoa é simpática porque bom, já vou falar isso. Mas então assim, eu consigo ter uma afeição semelhante por aquela pessoa, né? E eu desenvolver simpatia. Ou então é o seguinte, o sofrimento que aquela pessoa pode me causar é interessante e evolucionalmente, e eu me sinto atraído por aquilo que vai me causar sofrimento. Aí tem aquilo assim, então às vezes... Simpatia causando sofrimento. Sim, a simpatia ela é baseada na experiência, na afeição, que é a paixão ou o amor, ou no sofrimento, porque assim, a tônica do necessário. Simpatia é isso, aquilo que há em você conversa com aquilo que há em mim. É um reflexo, né? Conversa, sim. Então, conversa em complementaridade, né? Mas pode causar, né, a evolução através do caminho da dor. Você pode evoluir pelo conhecimento, pelo amor ou pelo sofrimento, né? Então, aí às vezes aquela relação vai me causar, né, sofrimento. Por isso que fala assim, é comum, assim, todas as brincadeiras, puxa, mas você tem dedo estragado para escolher a pessoa, né? É porque daí o dedo estragado, né, que é o dedo estragado, é que funciona daí esses simpatos, onde se vê naquele outro, né, as possibilidades que eu preciso para daí eu crescer. Então, às vezes, assim, aquela coisa confusa,
assim, caótica, né? Assim, sabe, movimentada, densa, para mim parece atraente, né? Porque em mim há a necessidade daquilo, e a necessidade daquilo que há em mim é porque em mim existe um conjunto de elementos que vão se alimentar daquilo, sabendo que aquilo é o caminho da dor. Então, você tem Jnana, tem Bhakti e tem o Karma. Então, a simpatia, ela te leva a se jogar num caminho mais complexo. Faz até parte. aí, pelo que você está falando, também não tem ligação nenhuma, porque é projeção minha. Isso aí nós já falamos muito aqui, mas né? não é que eu vejo no outro a minha própria projeção, as minhas necessidades, essas coisas todas. Não, mas aí é que tá. Isso tem relação com a questão da ligação. Porque você não vê, você, assim, pô, eu não sei por que eu me senti atraído por aquilo, sabendo que aquilo era um traço. Tem alguma coisa que é reflexo teu. Porque, exatamente, porque há uma ligação, aí há uma afinidade, isso que eu queria passar, é que essa afinidade, né, e essa análise para o outro acontece, né, naquele ponto em que eu não enxergo. Então, o que em mim existe se identifica com o que naquela criatura existe. O que aquela criatura faz com que você se lembre, ela faz você lembrar a sua parte boa, vamos dizer. Não. Né? Então, eu me sinto atraído por mim mesmo. Não necessariamente. Aquela necessariamente. pessoa está me mostrando aquilo que eu quero. Não, naquela pessoa pode ter alguma coisa que vai reacender as dores que em mim existem. Mas isso aí vai me causar rejeição, provavelmente. Não, tranquilo. é que de início vai causar uma atração. A convivência com aquela atração inicial é que pode causar a rejeição. A gente conversou agora há pouquinho. Então, você é atraído para um lugar, pelo instinto, né? Ou pela afinidade mineral ou vegetal. Depois, na medida que você vai interagir com aquele lugar, obrigatoriamente demanda um crescimento. Daí, você ainda é atraído pelo instinto. Você ainda é atraído sexualmente. Só que no processo natural de evolução, chega um ponto em que essa atração, né, essa afinidade, ela tem que permanecer, ou essa simpatia, ela tem que permanecer também em uma camada mais elevada. E quando essa camada mais elevada não existe, aí então aquela convivência ela já não traz mais a alimentação necessária. Isso acaba o rompimento. Aí começa o atrito. Isso. Né? E aí nesse atrito é que é a hora de, então, ver o que realmente me levou a... Porque na hora em que o atrito começa é que a razão original vem à tona. Em qualquer... Até aqui está ótimo, é tudo coisas humanas, sentimentos humanos, 100%. Projeções nossas, que são... É que mostra, a nossa assim, alma, a criação da nossa alma, a formação da nossa alma. Sim, exatamente, porque daí tem que conhecer a mecânica da minha alma para entender a alma das coisas. Né? Claro. Tá. Isso foi a simpatia, dos simpatos. A afinidade, eu vou falar simpatia e afinidade para a gente chegar... Na antipatia. A antipatia é tranquilo, né? É o contrário do... Sim. É o contrário, que assim, a simpatia, então, os simpatos, assim, a tônica da vibração, assim, o que existe naquela criatura, em mim tem símile. A antipatia é tipo assim, eu vibro um conhecimento abstrato e aquela criatura, ela vibra o astral mais denso. Aí o que existe nela, em mim, causa incômodo, causa, assim, não afinidade. Porque você tem alguma coisa que não se afina com aquilo, claro, que é a projeção. Perfeitamente. E pode ser porque aquela pessoa é A e você é Z, ou aquela pessoa é Z e você é A, ou aquela pessoa é Tamas 100% e você é Sattva 100%, ou o que seja. Então, vai causar uma antipatia. A antipatia é o seguinte, é um conjunto de coisas que aqui não tem código de linguagem. Por proteção, por precaução, aí então aquilo não me sabe bem, aquilo não me cai bem, aquilo representa uma ameaça para mim. E sem que eu saiba o porquê, então eu desperto o sentimento de antipatia, que nesse caso é proteção. Né? Mas é que a antipatia não é só de eu me proteger porque a pessoa é ruim. A antipatia é, em mim vai causar uma reação porque o que há nela, em mim não tem símile. Entende? E assim, eu posso ser um traste e outra pessoa ser 100% e ela vai me causar antipatia, por quê? Porque... Mas é interessante você falar isso porque uma coisa que você ensinou aqui, que eu aprendi com você, eu achei muito bacana, foi exatamente isso. Eu só posso ver no outro aquilo que existe em mim. Uhum. Então, se o Renato, que está aqui na minha frente,
Renato Gama. Ele não me lembra nada de ruim. Se eu não tenho nada de ruim, Não vai aparecer ele pode fazer o que ele quiser, plantar pirueta, me fazer careta. Mas você viu que daí... E eu não vou me incomodar porque isso não está em mim. Mas é porque daí, quando você diz assim, quando eu não vejo Então, nada de ruim... como é que eu posso ver alguma coisa? Não, é que quando você diz assim, quando eu não vejo nada de ruim, é porque então já aconteceu a empatia. Com certeza, mas o E- que eu quero e a chamar a empatia- atenção é... Não, e a empatia, assim, eu sou teu amigo, né? Eles falam assim, pô, o Jorge ele é muito meu amigo, então tem empatia. Mas eu detesto o negócio que ele não gosta Ah, de tem um frio. E hoje tá bom aqui porque o ar-condicionado está estragado, Puxa então tá vida, eu tô uma aqui na temperatura base assim de deserto. do tá assoprão hoje aqui. Está 100%. Então, aí a gente é amigo, mas você não gosta, né, ou tem antipatia, né, pelo gosto que eu tenho por um ambiente de 50 graus. Não é? Só que daí você identifica o que em mim não te agrada, né, como um aprendizado, mas isso não é razão para antipatia, isso não é a antipatia Claro, diferente. claro. Se você tivesse antipatia pelo Renato Gama, como você falou, então você não chegaria nem ao ponto de citá-lo. Percebe? Evidente. Então, a antipatia, ela antecede, né, o próprio julgamento racional. A antipatia antecede o julgamento emocional, porque aquilo representa para você um terreno no qual você não quer transitar. Entende? Ok. A afinidade, afinitatis, ad finis, o dade em latim é qualidade daquilo que, quer dizer, a prática daquilo, né? Então, a afinidade, o ad finis, é assim, é aquele que está no ad finis, por assim, a minha fronteira ela termina aqui, tá certo? A afinidade que eu tenho por alguém significa que essa pessoa ela está exatamente aonde eu termino. Isso é afinidade. Então, se eu tenho afinidade por você e eu manifesto essa afinidade, eu sinto essa afinidade, significa que você está exatamente aonde eu termino. Assim, você é meu vizinho invisível. Isso que é afinidade. E para você ser meu vizinho invisível, para você estar aonde eu termino, vocês têm que estar no mesmo mundo que eu estou. Isso é afinidade. Eu não consigo ter afinidade, não conseguiria ter afinidade por você se você fosse um camarada 100% tamásico, por exemplo, não é? E eu não conseguisse entender aquele processo, não houvesse um aprendizado, então a gente conviveria, mas eu jamais poderia dizer que eu tenho afinidade por você. Então, isso é o afinidade. O afinidade ele é usado no latim, inclusive para definir o parentesco, a consanguinidade. Então, o germano, que é o filho do mesmo pai e de mesma mãe, esse você diz que tem afinidade. Quando você usa, eu tenho afinidade com você, aí vem a questão da afinidade. Você pode ter afinidade enquanto elemento básico somente, você pode ter afinidade instintiva, você pode ter afinidade sexual com a parceira que você escolheu, com o parceiro que qualquer outra pessoa escolheu, você pode ter afinidade daí já de mente concreta, por gostar das mesmas coisas, das mesmas leituras, você pode ter afinidade abstrata, até que chega um ponto em que dessa afinidade ela vai evoluindo e ela se entrelaça em tantos pontos em comuns que constrói o que se chama de amizade. Já vão chegar depois na reencarnação, no pós-morte, que é o que você quer falar. Então, a afinidade... Quero saber se existe tudo isso aí. Existe 100%. Existe 100%. Então, a afinidade, ela vai construindo esses laços, não é, entre as várias camadas, né, dos seres e criando o conceito de amizade. Depois, se é uma relação afetiva, vai criando o conceito de amor, independente se é amor maternal, filial, paternal, ou amor sexual, ou o que seja, né, amor de relacionamento. Então, isso que vai dando a afinidade. Chega a um ponto em que daí essa afinidade ela passa a ser de tal forma consolidada que vira o que seria a afinidade espiritual. Então, você não tem afinidade só porque gosta do mesmo time de futebol, porque trabalham no mesmo local, porque vocês fazem o mesmo lazer junto, porque você vai jogar... Como é que é o negócio do... Snooker. Vai jogar bolinha lá, snooker, né? Então, você tem afinidade com os teus amigos. Isso, então, são afinidades instintivas e afinidades astrais. Agora, quando, então, começa a mudar o nível de relacionamento, então começa a mudar o nível de afinidade. Quanto maior o nível de afinidade, maior entrelaçamento vai acontecendo.
Chega um ponto em que você tem afinidade de serviço, de obra, da mesma ordem, os mesmos ideais. Então você vai tecendo um conjunto de ligações, né? E esse conjunto de ligações, que daí cada uma dessas ligações é uma criação astral, é uma criação mental, você está criando um ser vivo que tem afinidade oculta, como se fossem elementos químicos se entrelaçando. Então, isso faz com que você fique entrelaçado com aquele o qual você desenvolveu a amizade ou o amor fraterno ou o que seja, e aí isso ultrapassa aí a questão da distância e a questão do tempo, que é o que a gente conceitou como morte. Criou um entorno, você criou um conjunto de ligações com aquele corpo, né? E com aquela unidade essencial e com aquela alma. Quando acontece a cessação do que a gente conceitua como vida, e o conceito da vida é um conjunto de forças cósmicas colocadas ou delimitadas, né, no corpo novo áurico, né, ou no corpo físico, mas em que haja um equilíbrio elétrico, né? Onde houver um equilíbrio elétrico com um entorno, é o que a gente conceitou como vida. Quando você passa pelo processo, pelo fenômeno que você vai chamar de morte, a ligação que foi construída, né, entre aquele e você, ela permanece do mesmo jeito, e a reação, ela continua sendo, as ações e ações continuam sendo as mesmas coisas. A única coisa é que você ainda está no mundo de causa e efeito, e o outro está no mundo só dos efeitos, sem gerar mais as causas. Então você cria um conjunto de coisas. Aquele que daí já foi embora, E que já foi embora morreu milhares de vezes, né? Nós estamos falando de uma só. Sim, mas a gente fala um vale para N, né? Então você imagina, eu, por exemplo, gostei de um monte de gente aqui, nessa minha vida aqui. Não sei se tive outra, se eu vou ter. É provável que sim, né? Eu conheci um monte de gente, imagina só. Ia ser mais complexo. Aí eu vou morrer, eu vou ficar ligado a todas as pessoas que eu gostei, as pessoas que eu briguei, aí eu vou nascer mais uma vez, mais 700 mil vezes tudo aqui. Imagina o rolo na minha... Mas a vida é um rolo. Mas aí mas o que eu quero dizer, você está caminhando bem, mas ainda não. Eu entendi. Mas isso aí é o comum, é o geral. Gosto desse, não gosto daquele, cito isso. Mas você veja que deu que a gente está conversando. Agora, nós falando, tem um negócio muito acima disso. Mas o que a gente está conversando é assim: eu preciso entender a mecânica da minha alma, para que daí então eu entenda a alma das coisas, né? Então, entendendo o que a gente conversou até agora, eu entendo exatamente como acontece no oculto, na parte invisível, né? E que depois então tem N encarnações, 1 ou 1000, que seja, não interessa. Então, se criou uma ambiência para você. Por isso que eu falei de início. Aquele que sabe se conduzir-se bem na vida, ele é feliz inclusive no inferno, né? E o inferno, assim, a diferença entre o inferno em vida e o inferno em morte é só que você está morto e continua vivendo a mesma coisa que você criou. A diferença, assim... E por afinidade, então, se eu tenho afinidade de alguns elementos com alguns outros seres humanos, né, e essa afinidade ela é criada astralmente, ele é um mundo no qual se vive depois de ter perdido o corpo físico. Por isso que então se descreve muitas coisas do astral e no pós-morte como sendo coisas físicas, na verdade é só criado pela afinidade. Bom, passei por várias etapas e criei uma série de coisas, né? E passo pelo processo de morte e pós-morte, a gente já conversou. Vou fazer o processo de volta, né? E aí começa então os átomos básicos que ficaram, começam a desenrolar e atrair a matéria que lhe é afim, entra em ação a lei da afinidade. Sempre o que vai ser desenrolado e atraído para daí então formar o meu corpo físico, o meu corpo vital, o meu corpo astral, o meu corpo mental, ou alma e corpo, sempre a matéria que vai formar essa unidade existencial, ela foi atraída por afinidade. Então, aquilo que em mim existia, das outras vezes que eu vim fazer esculhambação aqui, né? Então, esse código, esse nó que vai ser desatado, é que vai dar daí, por afinidade, o país que eu vou nascer, a família que eu vou escolher, beleza. O corpo físico até aí que eu vou... Bem. Então, tá. Já falamos isso aí. Sim, muitas vezes. Aí o que acontece? Isso vem como uma tônica. Quando você, então, encontra alguém que tenha em seu código, assim, que tenha suas danos ou que tenha no seu histórico de existência
as coisas mais profundas que em você existem, porque nessa série de encarnações que a gente vai tendo, então eu fico só com o extrato, né? Só com o extrato, assim, o que de bom eu fiz, isso vai agregando como experiência. Até hoje, assim, nós estamos 10 anos aqui, eu ainda vou perguntar. Mônada. Não, você falou de novo eu. Não existe individualidade e você está dando uma individualidade na coisa. Eu estou falando eu com uma maneira claro, mas... de focar a conversa agora. Mas quer ver uma coisa como é complexo, a gente vai chegar um dia, a gente conversa sobre mônada, né? Sim. Sim, e na verdade são 3 tipos de mônada, né? Tem mônada... Já falamos sobre mônada uma vez. Sim, a gente falou sobre mônada humana, mas são mais 2 tipos, bem, né? Então tem mônada inclusive para nível de átomo, sabe? Só que daí a gente tem que ir conversando aos poucos, porque senão a gente não consegue o objetivo que é compartilhar claro. De uma forma compreensível, né? Então, o eu que eu estou falando é só simbolicamente, porque não existe o eu. O Jorge nasceu há alguns anos, daqui a uns anos, independente de quanto seja, né, vai para o seu lugar de direito. Espero que seja um lugar bom, e se for no inferno eu vou me divertir pra caramba. Porque eu aprendi a viver bem. Você está na individualidade de novo. Sim, não, mas deixa eu falar. Então, eu, né, o Jorge, então esse tem uma finitude, né, independente de qual seja. Agora, eu que eu não sei meu nome, né? Então eu vou agregar, né, os resultados dos vários dias que eu vim para trabalhar, das várias existências que eu tive, né? E essa nova existência que eu estou tendo agora, que vai se desenrolar aquelas tendências, né, positivas e negativas que eu mesmo criei, que assim, eu deixei armazenado, aquilo tem que se resolver porque faz parte do meu eu, né? Então isso faz com que, assim, eu estou andando na rua, encontrei você e você me pediu informação sobre assim, onde é que fica a rebimela da parafusoca, né? Eu digo assim, não sei, eu só sei onde é que fica a rebimboca da parafusela, assim, o contrário, né? Esse, mas eu não conheço você, né? Esse, não, de onde que você é? Eu sou daquela cidade, eu sou de outra, mas engraçado, parece que eu conheço você. Né? Esse parece que eu conheço você. Isso tem N fatores, né? Sim. É parecido com alguém, assistir alguma coisa. Vamos deixar de lado esses fatores. Tá. Vamos falar sobre o que a gente está falando hoje, que é a questão da empatia, tá, né? Ou da simpatia, ou da afinidade. É porque daí, quando você começa a evoluir nesse entrelaçamento entre elementos, e você vai desenvolvendo afinidade em vários níveis, e você chega a um ponto em que você tem um trabalho, né, assim, evolucional com alguém, então isso cria ligações, aí vem o início da conversa e o título que você queria dar para a conversa de hoje, que assim, aí você cria ligações espirituais com aquela pessoa e você passa a fazer a verdadeira afinidade, que é a afinidade do germano, da afinidade do parente, mas daí não o parente de karma, não o parente de meu pai e de minha mãe, mas o parente espiritual, que assim, então você passa a encontrar, sem que você saiba, o teu irmão espiritual, isso existe. Tá, mas na rebimboca da parafuseta agora, por que muitas vezes, a maioria das vezes, só um reconhece o outro? Que história é essa? Qual é o mecanismo disso? É que assim, Grego, é que assim... Essas são as grandes interrogações. Sim, é que assim, não tem 2 seres humanos iguais. Não tem, nem no conjunto de escandas, nem de danas, nem na idade, nem nas opções, não existe, né? Porque sim, a lei funciona baseada na economia e se tem um monte de coisa para resolver, né? Então não tem por que a lei, mandar existir 2 criaturas com as mesmas coisas exatamente. Então, vai ter perfis diferentes voltados para a mesma coisa. Então, é natural que se você encontra a outra parte, não outra parte de contraparte, que é a questão kármica, né? Mas a outra parte, sim, daquele teu irmão de trabalho, teu irmão de obra, teu irmão espiritual, assim, aquele com o qual você vem trabalhando e lutando e construindo nações, destruindo nações, você vem ao longo de séculos, milênios, milênios, né? Se existisse, né? Construindo coisas, né? Aí então você se choca, né, ao perceber aquela afinidade com aquela criatura, porque aquele é teu irmão, não de sangue. O irmão de sangue, irmão de família, é uma opção de karma, né? Então é um outro nível de escolha. Mas eu quero saber quem é que está dentro, caramba. O que é que está dentro da pessoa? Do quê? Vou dizer, eu tenho empatia por você, estamos aqui 10 anos,
eu te amo, você me ama, tudo isso aqui e tal, mas o que é? O que é em mim que ama você? O que é você que ama em mim? Boa Se não existe... pergunta. Tem que ter isso. Você sabe qual é, que é o máximo do amor, Greg? Não sei o que é o máximo do amor. Então, assim, o máximo do amor é a sensação de unidade. No momento em que você olhar para todos e compreender que todos claro. É um, esse é o máximo do amor. Da boca para fora todo mundo fala. Não, Grego, tem que ter somos paciência. Todos um. Não, mas é que é um aprendizado, né? A vida ela é feita para isso, para que a pessoa primeiro verbalize, depois entenda, até que ela transforme essa verbalização em realidade e ela seja a própria realidade e não precise mais verbalizar, né? Então a gente tem que ter paciência com todos os seres, né? É um aprendizado. Então, o que existe no outro, o que existe em você é uma coisa. Então, é aquela coisa assim, tipo assim, sabe aquela simpatia, aquela empatia, assim, aquela coisa assim constrangedora que você vai e demonstra o teu amor, assim, fraterno para aquela pessoa que você acabou de conhecer, você se sente atraído por aquilo, né? Então, o que é isso aí? Não, é que ela e você são um só. O que existe naquela... Então, mas somos todos um. Verdadeiramente somos todos um. E por que mas a questão... Eu podia estar com ela, sentir isso por ela, por ele, por todo assim, mundo? Ó, que é assim, meus porcos. É aqui que eu quero assim, ó, aqui é a chegada da maratona, tá? E aí tem 40 concorrentes, 40 participantes, né? Cada um tem uma frase para falar e no final todos vão falar, cada um tem uma palavra para falar e no final todos vão falar uma frase. Sim. Né? E a frase só vai ter sentido no momento em que cada um falar a sua palavra. Com certeza. Só que é uma maratona. Quem chegou antes vai ter que esperar quem está chegando. E vai ter que ter paciência. E não adianta ficar gritando a tua palavra, porque antes que todos falem a palavra junto, ela não vai ter sentido nenhum. Isso aqui é a vida, Grego. Entende? Cada um está no seu ritmo, todos vão chegar no mesmo lugar, cada um tem sua palavra, e isso é real porque cada ser humano ele tem um número, né, que é o seu nome oculto, né? E aí no final, então, quando todos falarem a sua palavra, né, aí vai sair uma frase, e essa frase eu penso que deve ser o Ateniatat, que assim, um no todo e o todo no um, que é a máxima demonstração do amor fraterno. Enquanto isso não ocorre, o que acontece é que daí você pode pegar e voltar no caminho para ajudar aquele que está andando mais devagar. Só que se você arrastar pela mão ou carregar nas costas, aquele vai ser desclassificado, karma. Se você só ficar do lado incentivando, pô, vamos que falta pouco, isso é de lei. Então isso é o mais antigo voltar para ajudar o mais novo. Então as escolas de iniciação, então o que faz? O mestre vem, né, e dá o conhecimento e junta os antigos, né, e os antigos se espalham pelo mundo para procurar aqueles que ainda estão correndo, que é toda a humanidade, e falar assim, gente, vamos, porque nós dependemos de vocês para que a frase consiga ser falada inteira. Percebe? E é isso que daí, então, quando eu volto e encontro meu irmão de caminhada, eu sinto uma profunda empatia, porque eu sei que ele é meu irmão, porque ele não tinha a preparação física que eu tenho, não é? Porque ele não está correndo no ritmo que eu corri, porque ele não conseguiu ver a palavra ainda, e aí eu já desenvolvo por ele um amor, só que ele ainda não compreende, ele está ligando a mínima para mim, porque ele quer correr para chegar no objetivo. Entende? Só que daí tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, e que não pode haver como é que chama assim, quando você se acha superior a outra pessoa, como é que é? Empáfia. Essas coisas assim, então não pode haver. Empinado, assim, Essas coisas não podem existir, porque na verdade sim, você pode estar se achando porque você está vendo que tem um mais atrasado, só que você recém largou também. Entende? Então ninguém sabe qual que é o ponto final, porque o ponto final só tem sentido quando todos falarem ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que tem que ter é respeito por aquele que você pensa que está atrasado, porque você pode estar um passo só na frente dele e olhe lá. Né? E isso porque se você olhar para o outro lado, tem um outro que veio te ajudar. E se olhar para o outro, então sempre um ajudando o outro, e é isso que vai criar a afinidade, a simpatia, esse tipo de coisa. Né? E como é que vai acontecer? Quem que eu vou me aproximar para ajudar? Aquele que tem o mesmo código de linguagem que eu tenho, aquele para o qual as coisas que eu falo, né, façam sentido, aquele o qual eu tenha os simpatias, os simpatos, e eu sei que ele vai me incomodar pra caramba, né? E vai me ofender e vai me magoar, porque em mim existe coisa para ser desenvolvido, nem que seja desenvolver a paciência,
né? Então, essa percepção do quanto, né, dos simpatos karma eu tenho que recolher, o quanto de simpatos angústia eu tenho que recolher, isso em si é um crescimento porque indica o quê? Que eu tenho que desenvolver aquilo que em mim ainda não está pronto, porque sem isso eu não chego a lugar nenhum. E depois a gente vê uma coisa muito interessante, né? Que é o seguinte, na verdade, todos os corredores da maratona, eles estão amarrados entre si. Então, o chegar primeiro é só uma falsa impressão de chegar primeiro. Percebe? Percebo. E tudo isso aí que você está falando é de modo generalizado. Não, agora eu falei bem específico. Então. Se nós vamos fazer mais um programa, não vai dar para falar hoje. Não, mas dá sim. Não dá, não. Dá não, que eu tenho muita coisa para perguntar, não. Essa questão que você acabou de dizer agora, eu quero saber na sua vida, que eu tenho 64 anos. Eu posso, conto nos dedos mesmo, nos dedos das mãos e dos pés aqui, tudo isso aqui, se teve essas 20 pessoas, vamos dizer, ao longo de toda essa minha vida, que realmente eu tive um reconhecimento, vamos dizer. Reconhecimento era o nome do... É isso aí, o nome do programa, o inicial era reconhecimento. Viu como ele volta? Era isso. Um reconhecimento, que eu não sei o que é, né? Que eu não sabia, mas é muito diferente disso que nós estamos conversando aqui. Não. Não, claro sabe por que não? Vou te dizer. Então, são pessoas que marcaram depois com o meu entendimento, conforme a gente vai crescendo, conforme você falando, você vai saber, porque a gente quer, quando a gente tem esses reconhecimentos, que a gente não entende o que é, a gente quer guardar aquilo para nós, né? E a gente percebe que aquilo é temporário, aquilo fica um tempo conosco, nos dá um aprendizado e vai embora. Mas sabe né? por quê, Grêmio? Então são almas companheiras, que eu chamo nem sei se esse termo existe e tudo, mas são pessoas especiais que vêm na sua vida para te ajudar, ou reconhecimento, cada um segue o seu trabalho, tudo bem. Agora você imagina, eu acho que cada um na sua vida tem, e deve ter uma razão para isso, né? Sim. Deve ter uma razão para isso. Quer ver, Grego, porque eu vou te dizer por que daí esse reconhecimento existe com todos, é porque assim, cada um, né? Então, você, ao longo de 63 anos, você conheceu 100 mil pessoas, por exemplo. Né? Vamos fazer de conta, 100 mil pessoas. Dessas 100 mil, você escolheu 20, que é uma para cada dedo da mão e do pé. Ali coisa... Não, são esses que foram os especiais, né? Sim. Especiais não, chamaram... A percepção, e é isso que eu estava tentando colocar, é que, na verdade, os 100 mil que você conheceu foram tão especiais quanto. Entende? Só que daí, para eles, você é que foi o ser especial. Você entende? Então, ao invés de você ficar esperando que daí aquele fosse fazer diferença na tua vida, você pode ter feito diferença para a vida dele. Perfeito, concordo. Percebe? O que acontece é assim, se você visse daí cada um daqueles como um pleno, completo, sem que você esperasse nada, aí então não teria que guardar ninguém. Assim, mas aí você não espera, isso aí acontece, caramba. Não estou esperando ninguém. Tem gente que fica procurando alma gêmea, joga o tarô lá e fala, vai ser assim moreno, e sai todo mundo olhando para tudo quanto é moreno ali para ver se acha. Isso né? Eu sei que é bobagem, mas isso aí é coisa. Por isso que vamos fazer mais um programa, vai continuar. É uma coisa superior, tem uma coisa que vai além disso aqui. Não, mas é que... Você está dando de uma forma global e a coisa vai além, eu tenho certeza. Eu não tenho certeza de nada, mas disso eu tenho certeza. Sim, eu vou te dizer. Né? Tem alguma coisa além que eu não sei o que é. É que assim, aí é que está. É questão do limite que você estabelece. Assim, eu só vou considerar como uma criatura especial aquele que, assim, nós dois fomos decapitados no mesmo dia na Revolução Francesa. E aí fica aquele impacto assim, sabe? Trocamos de cabeça. Aquele atavismo, né? Caiu uma cabeça. Você tá com a minha cabeça. Caíram as duas cabeças no mesmo balaio, né? Então, assim, aquele atavismo assim, a gente lutou até naquele dia, e daí o cara foi lá, o guilhotinho, assim, pô, corta a cabeça desses caras, não sei o que e tal. E ficou aquele atavismo, aquela coisa toda pendente, a gente se encontra assim, e eu falo pra você assim, cara, você viu que a nossa cabeça aqui no mesmo balaio? Esse puta, aquele miserável cortando. Tá. Tudo bem, só que é o seguinte, isso não é para acontecer, porque esse atavismo muito intenso da vida anterior não deve permanecer. Sim. Entende? E especial na vida de cada um são todos os quais você tenha tido contato. Você se perguntar para mim, quantas pessoas na tua vida, né, você considera como amigo? Amigo assim de dia a dia, assim, de futebol, de... Como é que você falou? A gente confunde muito. De bilhar, amigo, colega, a maioria é colega, né? De bilhar, de bilhar, snooker? Sim. É a mesma coisa. Sim. Então, esse negócio aí.
ou de futebol. Seja lá do que for. Sim, ou de futebol, ou de porre, o que seja, né? Nenhum. Você conta nos dedos, realmente. Zero. É porque assim, eu joguei futebol um dia na minha vida, depois escorraçado, não sei jogar esse negócio aí, não gosto de ir para beber, essas coisas assim. Então, zero. Assim, nossa, a humanidade para mim, essa existência sendo complexa, porque eu não consegui na vida nenhum amigo. Não, sabe o que é? É que é o seguinte, todos, né, os quais eu tive contato na minha vida, atribulada, do jeito como tinha que ser, né? Todos eles, cada um teve seu papel assim insubstituível e a todos amo da mesma maneira. Entende? O que acontece é que assim, um ou outro, daí fizeram o papel de pegar assim, não, Jorge, vem cá, você é um cara tão errado que eu vou pegar, vou te dar uma, você conhece um, né? Vou te dar uma mão e tal, vou pegar e vem por aqui, não vai por ali e tal. Um ou outro acontece, são os mais velhos, só, única coisa. Né? Então, às vezes, a gente se encontra com mais velhos que pegam e tentam nos dar um norte. Fora disso, é todo mundo igual. Aí eu vou considerar que os mais novos não foram relevantes porque não fizeram o que os mais velhos fizeram, mais velhos em termos evolucionais? Não, é tudo a mesma coisa. Entende? O que acontece, sim. E aí, sim. Então, eu tenho uma ligação, por exemplo, no caso da Sociedade Brasileira de Eubiose, da qual eu faço parte, né? Então, a gente vem de um trabalho por várias eras, várias nações, por centenas de milhares de anos, e povos que caíram, não sei o que e tal. A gente fez muita coisa boa, muita coisa ruim e tal. E aí chegou um ponto, como é fim de ciclo, e fim de sistema, e não sei o que e tal, e veio o Avatar, né? E criou lá um rádio farol para atrair, né, aqueles imprestáveis, assim, aquele povo estranho, assim, desajustado, maluco e tal, que tinha que vir e se encontrou para montar um mosaico, que muito bem se escolheu o nome dessa conversa que a gente tem tido, não é? Daí, claro, se você está com alguém há várias existências fazendo um trabalho, então você encontra aquela pessoa na vida, daí aquilo tudo vem à tona sem que você entenda e você desenvolve instantaneamente, a instantaneidade, o Vajrayana, né? Assim, uma empatia, uma amizade, um negócio assim, imortal por aquela pessoa sem saber o porquê. E aí você pergunta para mim, você não quer saber o porquê? Não. E daí? Né? Porque aquilo que a gente está fazendo há N existências, todos vão ter que fazer por N existências e vai chegar no final, vai ser todo mundo a mesma coisa. Aquilo foi o máximo, né, da compreensão do amor, é perceber que a coisa toda é uma só. Aí sim. Não fiquei satisfeito. Ao vivo, não fiquei satisfeito. O assunto, 2 minutinhos, tem muita coisa para... Não é. Sim, não, a gente pode continuar ele continua presente, aí eu vou dissecar porque vai sair. A gente pode continuar desenvolvendo e daí você... Vai chegar lá onde eu quero. A gente pode continuar desenvolvendo, você coloca a questão e a gente então desenvolve em cima do teu questionamento. O que eu fiz foi isso, foi tentar mostrar a mecânica do processo como um todo. Exatamente. E para daí você... É interessante, sabe? Porque assim, daí você pega essa mecânica que a gente colocou e você aplica a mecânica à criação da emoção, à criação do pensamento, à criação do instinto, à compreensão da coisa como um todo, até que chega aquele ponto e fala assim, você está vendo a caneca? Sim, fecha os olhos, continuo vendo a caneca, porque mais da caneca está na minha cabeça, né? E aí se tem água ali, estou de olho fechado, eu estou sentindo o cheiro da água, aí eu estou vendo a caneca pelo olfato. Né? Aí eu estou com o olho fechado e eu não quero ver pelo olfato, eu vou tocar, eu estou vendo a caneca pelo tato, né? Aí eu não quero tocar, eu tenho um barulho que alguém bate na caneca, então eu estou vendo a caneca pelo... Então, você aprender, né, a dominar o mundo onde você vive, dominar o entorno como um todo, permite você dominar o invisível, e aí você é o que é. Eu só vou dominar, assim, no meu ponto de vista hoje, eu só posso dominar o mundo... Não, hoje eu já desisti. A partir do momento, claro, a partir do momento que eu tiver esse tipo de resposta, eu tiver uma individualidade, sim, tiver esse tipo de resposta, aí sim você tem condição de... Porque a gente não pode ir pelo resto, você está falando de uma forma, foi geral, ampla e restrita, tudo bonito. Não, mas é como diz o professor Henrique, assim, é o livre pensador. Então, independente do que eu tenha falado, eu coloquei em cima da mesa. Claro. Não encaixou no mosaico, você tem que buscar a compreensão. Por isso mesmo que vamos fazer mais um programa aí que nós vamos buscar a pecinha. Veja como é interessante, daí, com relação a isso que eu te falei, que daí eu criei uma série de imagens mentais e astrais
né, para que daí isso então suprisse a tua pergunta. E sabe como é que ia suprir a tua pergunta? Com a afinidade, então tinha que haver uma reação físico-química entre o elemental, ou os que eu criei, essas imagens mentais que eu criei para você, elas iam se unir, né, na imagem que você tem, que é o que se chama de pergunta, e aí a união do que foi criado, verbalizado, com a união do que estava aqui com pergunta, se transforma em resposta e aquilo assimila no que você conceitou como Nós alma. vamos chegar ali, eu garanto para vocês aqui que no próximo programa... Eu não garanto, eu vou Não, tentar eu de novo. eu intuo, acabou, né, Fernando? Nós vamos chegar... Existe alguma coisa além disso que nós falamos hoje, e nós vamos descobrir qual é. Certo? É isso aí. Então, fraterno abraço e um feliz tempo. Obrigado. Fraterno abraço. Semana que vem a gente bem. continua, daqui a 15 dias nós continuamos. Fraterno abraço, fiquem bem, tenham uma boa vida e até sempre.